graças na vida dele, na vida dela. Essa aqui, Senhor, entendi agora. Seu coração chega, Espírito Santo incendia. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem incendiar. Agora põe a mão no irmão da esquerda, na irmã da esquerda, e é a mesma graça. Troca de volta, o irmão da esquerda. E peça que o seu coração agora seja incendiado pela presença do Espírito. Irmãos, o Espírito Santo poderia escolher qualquer lugar, tantos lugares para estar nesse hoje, mas quis o Espírito Santo escolher o nosso coração como a sua casa favorita. Quis o Espírito Santo escolher o nosso coração como a sua casa. Está pedindo agora que o Espírito Santo move tanto esse coração desses seus irmãos, dessas suas irmãs, já vai purificando, já vai limpando, já vai tomando lugar nesse coração, vai pedindo onde há tristeza, onde há preocupação, toma lugar, Espírito Santo. Onde há o medo, toma lugar, Espírito Santo. Onde há desesperança, vai tomando lugar, Espírito Santo. Esse coração esse coração incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem incendiar. Filho Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste no coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Agora dá um abraço desse irmão que está aí do seu lado, direito, esquerdo. Quem trouxe a palavra, abra comigo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos de 9 e 10. Na Bíblia Ave Maria, página 432. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. É o 10º livro da Sagrada Escritura, depois de Reis. Página 432. Da
baixar a letreira que ela mexeu. E a letra menor ainda do caminho. Vou ficar de pé, né, gente? Só mais um pouco. Nos diz assim a Escritura: Jabes foi o mais ilustre de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: é porque o dei à luz com dor. Jabes invocou a Deus de Israel: se vós me abençoardes, alargando meus limites, se vossa mão estiver comigo, para me preservar da desgraça e me poupar da aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa é para nós palavra do Senhor. Dá um beijo na Bíblia. A palavra, pode se sentar. Irmão, eu vou começar a pregação em pé, mas às vezes eu termino sentado, porque eu estou com chama insuficiência venosa crônica, que estou bem chato. As veias bombeiam sangue para o pé e não está conseguindo voltar para o coração, então fica inchado. O irmão ali falou que é cachaça. Então dói um pouco, às vezes eu vou ter que sentar, amém? É por isso que eu estou mancando também. Irmãos, não sei se vocês perceberam, mas Deus tem colocado no nosso coração, nesses últimos grupos, o assunto oração. Não sei se vocês se tocaram nisso. Eu estava aqui pensando e me veio, né, que eu, no momento algum, a gente destacou isso. A importância da oração, por exemplo, a gente viu no grupo passado a atitude de Esther. Quem esteve aqui lembra? Diante daquela dificuldade, onde Esther ela tinha a opção de morrer ou morrer, né? Então ela, antes dela ir conversar com o rei, ela resolve fazer um jejum, né? Ela resolve rezar. E a partir desse momento que ela resolve rezar, ela vai lá e não é morta. Vocês lembram da situação? Ela não é morta e ninguém socorreu com ela. E hoje o Senhor mais uma vez vem falar conosco sobre a oração, a importância da gente rezar. Você já parou para pensar a importância de rezar? Já parou? Jabes, meu irmão, minha irmã, é um poderoso testemunho para mim e para você, que através da força da oração, tudo pode ser mudado. Fala aí, seu irmão. Através da força da oração, tudo pode ser mudado. Eu vou dizer para você, não importa quão difícil, quão pesarosa seja a situação em que você esteja vivendo. Na oração, Deus sempre está disposto, Deus sempre está voltado para te ouvir. Sabe, irmã? Como é que você chama? Dora. Na sua oração, Deus sempre está disposto a ouvir. Se nós nos colocamos em oração, o Senhor sempre estará disposto a nos ouvir. Amém? A gente sabe, né? Tem irmão, é claro que não acontece. É lá no meu pai. E tem gente que gosta de pôr, por exemplo, a cueca amarela para atrair prosperidade. É assim, não é? Tem gente que gosta de vestir branco para atrair a paz. Não é? Alguns documentos do ano pulam 7 ondinhas, está chegando. Mas a gente sabe que essas coisas não dão certo. Sim ou não? Não dão. O que vai dar certo, meu irmão e minha irmã, é nos voltarmos para o Senhor. Se você tem uma situação que precisa ser mudada, precisa ser transformada na sua vida, não vai adiantar se pôr lingerie amarela, não vai adiantar se pôr roupa branca, não vai adiantar se pular 7 ondinhas, não vai adiantar se pôr semente, colocar semente de romã na carteira, galho de arruda na orelha, não vai adiantar. Galho de arruda só vai feder se correr. O que vai mudar a sua vida, o seu destino, é você se voltar para Deus. Só isso. As
coisas não vão andar. Jabes sabia disso. Jabes sabia que não existia melhor maneira para mudar o seu destino que não a única coisa é ele se voltasse e se entregasse inteiramente para Deus. Portanto, nós já podemos aprender isso com Jabes, que o melhor a se fazer na nossa vida é se voltar para Deus. Hoje nós precisamos, dona Lúcia, tomar essa decisão na nossa vida. Nos voltarmos inteiramente para Deus. Se você quer que alguma coisa aconteça, se alguma coisa extraordinária, enfim, aconteça na sua vida, você precisa se voltar para Deus. Amém? O nome Jabes significa dor e aflição. Dor e aflição, repete. Dor e aflição. Na cultura hebraica era assim que funcionava. Não é igual na nossa época, né? Hoje você vê muito. Eu estava até vendo a pesquisa do IBGE. Hoje os nomes que os bebês mais recebem é Enzo, né? Maria Vitória. É os nomes bonitos, sim. Mas na cultura judaica não era assim. A mulher não escolhia o nome da criança, os pais não escolhiam o nome da criança por serem bonitos. Eles escolhiam os nomes das crianças conforme as circunstâncias que eles foram concebidos e conforme as circunstâncias que eles nasceram. Então, a mãe de Jabes o gerou na dor da aflição. Por isso ele se chamava Jabes, que significa dor e aflição. Meu irmão, por exemplo, Caim. Caim significa adquirir um filho com a ajuda do Senhor. Bonito. Caim, ó, adquirir um filho com a ajuda do Senhor. Então eles receberam esses nomes, Rose, e carregavam pela vida inteira o significado do nome. Para vocês terem uma ideia de tão importante era essa situação, que Deus tomou o nome de Abrão para Abraão. Porque Abrão seria pai de muitos. Então Deus troca o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. E a partir do momento que Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, ele se torna pai de muitos. Vocês estão entendendo? A partir que o nome dele começou a significar pai de muitos, ele começou a sua missão. Então, as pessoas recebiam o nome e carregavam o estigma daquele nome. Por exemplo, aqui, separei aqui. José. José significa aquele que acrescenta. Olha, chique, né? Davi significa o amado, o querido. Mateus, nosso padroeiro, significa presente de Deus, dom de Deus. Bonito, né? Você ser chamado. Só, olha o presente de Deus, né? Maria significa senhora, soberana. Raquel significa mulher mansa. Sofia significa a sábia. Lindo, não é? Pessoas se passando a sábia. Agora, Jabes, imagina, Jabes era aquele que ele passava do outro lado da rua, o povo olhava e dizia: lá vai aquele que gerou dor, aquele que gerou aflição. E carregava essa estigma. E por isso, meu irmão, minha irmã, a vida de Jabes era pesada, pesadíssima. Ele carregava sobre os seus ombros tudo isso. A vida de Jabes era pesada. Pesada como a vida de muitos de nós aqui, verdade não é? Quem de vez em quando está com a vida pesada? Vocês estão a beleza, de repente, não mais de repente, é aquele peso. E um Jabes da vida. A gente anda assim, né? Já viu quando a pessoa está com a vida pesada, viu que ela anda na rua? Né? Já viu? Até a calça dela é torta. Anda tudo torto, blusa amarrotada, cabeça baixa, assim, né? Está com a vida pesarosa. Né? Não precisa nem dela dizer, você olha nela e fala: bicho, meu Deus do céu. Veja, é claro que aquilo não acontece, é mais lá
no meu bairro. Qualquer dia nós vamos marcar uma missão lá de evangelização. Muitas vezes, quando a nossa vida se torna pesarosa, qual a primeira situação que a gente faz? Pergunta para o seu irmão, sua irmã. Qual que é a primeira coisa que você faz quando vem o sofrimento? Pergunta. Desanima. Desanima. Fica triste. Fica triste. Quer ficar sozinho? Quer ficar sozinho. Ah, ninguém. Não é assim, gente. A gente fica desanimado, a gente quer ficar sozinho, não quer ver ninguém. Nosso coração se enche de solidão, né? Mas veja, minha gente, não é isso que devemos fazer. Fala isso para o seu irmão, sua irmã. Não é isso que você deve fazer. Quando a tristeza, quando a desilusão, quando a sua vida se tornar pesada, você não deve tomar esse caminho. E é isso que Jabes está nos ensinando. Jabes, pelo nome, tinha tudo para dar errado. A própria mãe dele deu o nome: você é filho da dor, você só causa aflição. A gente até tem orientado no nosso meio, né? Que praga de mãe de madrinha. Mãe de madrinha, não é assim, dona? Imagina. Então, mas Jabes, diante disso, ele tinha tudo para dar errado. Ele tinha até uma desculpa para dar errado. Por exemplo, se alguém chegasse em Jabes e falasse: sua vida não dá certo. Ele fala: também que não estou tendo, né? A praga da minha mãe que jogou. Ele tinha até uma desculpa para dar errado. Mas Jabes não ficou parado, bicho. Jabes não se voltou para o seu quarto, quero ficar sozinho. O que fez Jabes? O que fez Jabes? O que fez Jabes? Se voltou para Deus. Ele se voltou para Deus na certeza de que só Deus poderia mudar a sua vida. Então, diante da aflição, diante da dor, o caminho que você tem para seguir, Dora, é para Deus. Não é ficar sozinho. Você tem que voltar o seu coração para Deus, entregar todas as suas aflições para o Senhor. Só o Senhor é capaz de mudar a sua vida. Só. E Jabes sabia disso. Que o meu irmão me amaldiçoou. Mas eu não vou ficar parado aqui não, porque eu tenho um Deus de Israel, um Deus vivo que tudo pode mudar, um Deus que fez que o mar se abrisse e o povo atravessou de pé enxuto. Se Deus abriu o mar, o que é uma maldiçãozinha? Vou voltar para Deus. E ele se volta para Deus e a gente vê que até a Bíblia o reconhece. Meu irmão, minha irmã, eu falava de reconhecimento, é bem isso. Quando você se voltar para Deus, todos nós seremos obrigados a enxergar a glória do Senhor na sua vida. Todos nós. Veja aqui, não sei se você já conhecia essa passagem, mas a passagem do livro de Crônicas, capítulo 4, era daquelas passagens de genealogia, que vai falando: fulano gerou ciclano, o ciclano gerou Bertano, Bertano gerou fulano. E vai falando isso, vai falando, até que se chegue no versículo 9. Aí parece que o autor sagrado vai falando só os nomes, mas peraí, tem alguém aqui que eu preciso destacar para vocês. Jabes. O autor sagrado abre um parênteses e fala: Jabes tinha tudo para dar errado, mas ele orou para Deus e se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Aí o autor fecha o parênteses e continua: fulano gerou ciclano, gerou Bertano, gerou. Veja, meu irmão, minha irmã, quando nos entregamos a Deus em oração, quando nos entregamos inteiramente para Deus, a nossa vida, a mudança é tanta, eu vou profetizar que o mundo vai ter que abrir um parênteses para: veja a Cristina, a mais ilustre da família. Vai ter, porque tamanha é a glória, tamanha é a mudança. Cristina tinha tudo para dar errado, Jair tinha tudo para dar errado, o Joaquim tinha tudo para dar errado.
O Paulo tinha tudo para dar errado, mas por ter se entregado a Deus, veja só que beleza. Veja só que beleza. Olha para o seu irmão, família, só que beleza. Irmãos, eu não estou dizendo que você, quando buscar a Gregory, a Deus, vai ficar sem sofrimento. Não é isso que eu estou dizendo para você. Quando nós buscamos a Deus, nós temos sofrimento. Temos ou não temos? Eu poderia ficar sem isso aqui, dói pra caramba. E eu ainda fui jogar basquete com meus filhos, eu machuquei o tendão, então eu já estava montando desse pé. Aí agora eu mando para os dois. Agora eu tenho aí o descanso, aí eu descanso porque me dói, eu volto para o outro. Então, seguir a Deus não é que você não vai ter sofrimento, você vai ter, mas você vai atravessá-los ilesos. Estando com Deus, meu irmão e minha irmã, você pode te jogar na fornalha, mas você não vai se queimar, amém? Amém? Sim. Quando nós depositamos a nossa vida em Deus, é isso que acontece. O mundo pode te jogar na fornalha, meu amigo, mas você vai sair ileso, sem nenhuma queimadura. As pessoas podem te amaldiçoar, falar que você não vai dar certo, mas no final vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. As pessoas podem te dar uma sentença, de final, acabou, desiste. Mas se você se entregar a Deus, tudo pode ser dado pela força da oração. Então, Jabes está nos ensinando, meu irmão e minha irmã, uma atitude primordial para a nossa vida. Diante das desgraças, não tem outra palavra. O que é desgraça? Não graça, né? É a graça, é a desgraça. Diante das tribulações, das dificuldades, dobre o seu coração e se volte para Deus. Aí sua vida vai mudar. Vai mudar. Oi? Aí, amém. Glória a Deus. E tantos outros, a gente vê José lá no poço, né? Os irmãos dele jogaram no poço, ele volta, ele tinha tudo para desistir, sim ou não? Está no poço, jogado pelos próprios irmãos, ou seja, os irmãos nos traíram, mas ele volta o seu coração para Deus. O que acontece? Ele sai do poço e se torna o homem mais poderoso do reino lá depois do rei. Veja Davi, né? Quando o gigante chegou, tinha ido os maiores homens, os maiores guerreiros lá enfrentaram o gigante, todos eles voltaram derrotados. Aí Davi, Mirradinho, mais feio dos irmãos, foi lá, entregou a Deus. O que aconteceu? Ele venceu. Venceu quem? Venceu o gigante. E tudo isso porque ele entregou o seu coração a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, façamos como Jabes. Depositemos a nossa vida em Deus. Eu te convido a colocar a mão no seu coração. E assim, não pense você não, viu? Eu vou falar de novo, já faz 3 grupos que eu estou repetindo isso. Não pense você que a sua oração não é efetiva, que a sua oração não é eficaz diante de tudo aquilo que você porventura esteja vivendo. Irmão, irmã, o Senhor se inclina para você agora. Nos momentos que você dobrar o seu coração, nos momentos que você colocar a sua esperança em Deus, dependente de tudo aquilo que você esteja vivendo, o Senhor se inclinará o coração para vós. Quem é que é pai? Antes da gente começar a rezar, quem que é pai? Pai, mãe? Quem aqui já falou, já sentado na mesa, já falou com os meninos, nossos filhos tem hora, quem aqui já teve coragem de falar assim, vocês vão comer hoje, amanhã vocês não vão comer, porque vocês foram muita arteira. Ninguém tem coragem de fazer isso. A gente que é mal não tem coragem de negar as coisas para os nossos filhos, que dirá a Deus que não existe o mal no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, a sua oração é eficaz, não tem
coração? Qual a situação que você precisa alcançar mudança agora? Qual a situação? E vamos orar como Jabes orou. Vai dizendo assim para Deus. Primeiro vai dizendo as suas dificuldades ao Senhor. Porque Jabes vai dizendo, né? Primeiro aparece aqui para nós as dificuldades. Ele é conhecido como homem de dor, homem de aflição. Eu imagino que Jabes foi dizendo isso para Deus. Ah, Deus, eu sou conhecido como um homem de dor, um homem de aflição. E às vezes agora você, meu irmão, minha irmã, está passando por uma dificuldade financeira. Vai dizendo isso para Deus. Fala, Deus, eu estou nessa dificuldade financeira. Talvez é a saúde. Vai apresentando para Deus. Apresentando para Deus a sua dificuldade, a dificuldade que você está enfrentando. Talvez é alguém da sua família. Vai apresentando para Deus. As coisas que têm te tirado a paz, vai apresentando para Deus. Aí Jabes vai dizer: meu Senhor, eu te fiz todos os meus sofrimentos, mas se vós me abençoardes, é isso que nós estamos dizendo agora. Você falou todos os seus problemas para Deus, mas agora vai dizer: Senhor, mas se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abençoar, tudo isso é mudado. Tudo isso é mudado, eu creio. Vai dizendo para Deus o quanto você crê, o quanto você crê que se Ele te abençoar, toda essa situação vai mudar. Vai dizendo para Deus agora o quanto você crê, se Ele abençoar o seu financeiro, o quanto essa situação vai mudar. Vai dizendo para Deus agora que você crê, o quanto se Ele abençoar a sua saúde, ou a saúde de quem você tem rezado, o quanto essa situação vai mudar. Vai dizendo para Deus a situação que você colocou. Vai dizer: Senhor, se o Senhor abençoar, que glória. E a nossa vida é limitada, né, meu irmão? Quantas vezes a gente vê as limitações, vê certas coisas que a gente até desejava fazer, mas não consegue. Jabes pede aqui para Deus: Senhor, alarga os meus limites. Vai pedindo para o Senhor também alargar os seus limites. Eu me recordo agora que há muitos anos atrás eu fiz essa oração. Essa oração ao Senhor. Eu começava como pregador no grupo de oração e eu pedia: Senhor, alarga os meus limites. Alarga, Senhor, as fronteiras. Me dá mais espaço para pregar. Me dá mais lugares para pregar. E o Senhor operou isso na minha vida, a ponto de eu ir pregar em outros dioceses, em outras cidades bem longe daqui. Eu não sei qual a situação, meu irmão, minha irmã, que você queria tanto que fosse alargar as suas possibilidades, aumentar as suas possibilidades. Talvez seja no seu trabalho. Vai dizendo para o Senhor: alarga, amplia, Senhor. Amplia para mim, me dá novas oportunidades. Talvez nem seja no trabalho que você esteja agora, mas você está almejando um outro melhor para você. Vai dizer: Senhor, amplia, alarga as fronteiras, me dá essa possibilidade de algo maior, de algo melhor, que eu possa prover um sustento melhor na minha casa. Alarga, Senhor, alarga. Talvez você esteja aqui hoje, meu irmão, me irmã, pedindo para o Senhor alargar o campo do amor na sua casa. Quantos lares me vem no coração agora? Lares desestruturados, alicerçadas em tantas outras coisas, não no amor. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, alarga as fronteiras do amor na minha casa. Alarga, Senhor.
que me lembra aqui, irmãos brigados, vai pedir para o Senhor alargar, se é na sua casa isso, alargar a paz, alargar o amor. Vai pedindo isso para Deus, meu irmão, vai pedindo como o Jabes pediu. Jabes tinha tudo para dar errado. Nós também, muitas das vezes, temos tudo para dar errado diante das maldições que são lançadas contra nós, dos olhares, dos maus olhares que são lançados contra nós. E a nossa vida vai se tornando pesada, nossa vida vai se tornando insuportável até. Essa palavra que você tem usado, não é? Vai pedindo para Deus agora, Senhor, alarga. Ah, Senhor, se o Senhor me abençoar. E já vai dizer, se a sua mão estiver comigo, para me preservar da desgraça, ele poupar da aflição. Faça esse pedido também, meu irmão. O próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a pedir isso, né? Para que nós o Senhor nos livrasse da tentação. E veja, já está pedindo isso, nós vamos pedir também. Senhor, põe sua mão sobre mim, peça isso a Deus. Põe sua mão poderosa sobre mim, Senhor. E me preserva da desgraça. Me livra da aflição. Meu irmão, minha irmã, talvez você nem tenha noção do poder dessa oração, da força dessa oração na sua vida, de quantos livramentos você pode alcançar através desse pedido. Senhor, livra-me da desgraça, de qualquer desgraça. E quantas desgraças temos nesse mundo? Assaltos, quantas situações, irmãos, quantas inúmeras situações. Livra-nos, Senhor, livra-me. Vai pedindo isso, é uma oração pessoal. Livra-me. Vai pedindo para o Senhor livrar você até de uma situação que você está vendo que está chegando. Você está sentindo que essa situação está chegando, que a coisa está perdendo o rumo. Vai pedindo, Senhor, livra-me dessa situação. Me preserva dessa desgraça. Ah, Senhor, se tu me abençoares. Jesus, tu pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim, como Maria.
Viver
espiritual no Senhor te dá agora para te dar glória. Agradecendo a Deus, esse Deus que sempre está atento ao nosso clamor, está atento às nossas intenções. E saiba, meu irmão, minha irmã, que é a pedagogia de Jesus. Nós precisamos nos voltar para Ele, rezar a Ele. Mas obrigado ao Senhor, obrigado, Senhor, porque quando eu rezo, quando eu oro, o Senhor me escuta, o Senhor me ouve. E se a porta precisa ser aberta, o Senhor dá. Muito obrigado, Senhor. Mas a porta também precisa ser fechada, o Senhor não tem espaço. Porque eu sei, Senhor, que o comporta para o bem daqueles que te amam. Muito obrigado, Senhor, porque a minha oração não fica sem respostas. Às vezes eu até acho que o Senhor não me respondeu, mas o Senhor sempre me responde. Obrigado, Pai amado. Eu sei que nós temos muitas situações para louvar a Deus. Se alguém quiser louvar em voz alta.